Olá, amigos da Sage Tension. Márcio Canta aqui, tudo bem? Abri essa live aqui sem convidar ninguém para a gente falar sobre o arquiteto de campanhas. É um agente que nós desenvolvemos aqui para que nós pudéssemos entender melhor como que nós criamos as campanhas de ads. Facebook Ads, no caso hoje a gente chama de Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads e por aí vai. Hoje a gente vai falar aqui sobre o Meta Ads. Eu vou pegar um exemplo de uma campanha que eu acabei de criar e vou compartilhar com vocês, para que vocês entendam como que esse agente funciona, como que ele vai te ajudar a criar suas campanhas de mídia paga. Isso a gente já vem fazendo aqui há algum tempo e agora eu vou compartilhar isso com vocês. Aqui nós temos o nosso cérebro que detectou uma dor, que ele precisava fazer uma campanha de mídia paga. Ele indicou o lóbulo distribuição. Dentro do lóbulo distribuição, nós conversamos com o agente cérebro de distribuição e ele indicou para a gente o arquiteto de campanhas para resolver a parte de campanhas. Então, o caminho que o Soia funciona é assim, você conversa com o cérebro, ele detecta a tua dor, te direciona para o lóbulo e o lóbulo te direciona para o neurônio. O neurônio que a gente escolheu aqui foi o arquiteto de campanhas. Então, vou abrir com vocês aqui agora e vou explicar como que ele funciona. Então aqui a gente tem o nosso agente, que está aberto aqui. E esse agente vai ajudar a gente a entender como que a gente vai trabalhar aí a campanha que a gente escolheu. Alexa, desligar. Vamos lá. Vamos começar do zero aqui para a gente criar uma campanha nova. Etapa 1, estratégia da campanha. Qual o objetivo? Mensagens. Destino da conversa, WhatsApp. Então eu vou fazer uma campanha no Meta Ads que ela tem o objetivo de mensagens e ela vai levar a pessoa para falar no WhatsApp. Etapa 2, estrutura da campanha. Por que essa estrutura? Separamos o nível de consciência do público para saber quem converte mais, evitar sobreposições entre públicos e otimizar orçamento com inteligência. Proposta da campanha: WhatsApp e geração de conversas. Orçamento: R$30 a R$40 por dia ou R$20, no mínimo 2 conjuntos de anúncio. Eu estou falando aqui para as pessoas que já entendem um pouco mais de campanhas, porque se você não entende nada ainda, não tem problema, você pode começar como dizer para o nosso agente assim, olha, eu sou iniciante, eu não entendo desse jargão aí que você está usando, eu preciso que você me ajude a entender melhor o que você está falando. E aí ele vai te ajudar passo a passo. O que eu estou falando aqui é pessoas que já sabem, por exemplo, o que é um conjunto de anúncio. O que é um conjunto de anúncio? É onde você define algumas coisas dentro do Meta Ads. Então, o Meta Ads ele tem 3 abas principais. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. O Meta Ads ele tem a campanha, onde a gente configura parte da campanha. Tem o conjunto de anúncios, onde a gente configura os anúncios, público, local, todas essas informações. E tem os anúncios, que é onde tem os criativos. Esses criativos é onde a gente vai fazer a parte que bota o texto, bota a imagem, ou bota o carrossel, ou bota um vídeo. Então, quando eu falar em conjunto de anúncios, eu estou falando dessa aba aqui. Quando eu falar de campanhas, na parte de objetivo de campanha, eu estou falando dessa parte aqui. E quando eu falar de anúncio criativo, eu estou falando dessa parte aqui. Só para deixar vocês aí mais antenados no que eu estou falando. Então, ele está me dando aqui o passo a passo. Conjunto 1, remarketing, engajamento mais site. Isso aqui é como se fosse o título ali do que a gente está fazendo. Públicos personalizados. Eu tenho público de pessoas que viram o vídeo e campanha por 365 dias. Essa nomenclatura que a gente usa é uma nomenclatura que a gente desenvolveu aqui. Você pode usar do jeito que você quiser. O outro conjunto de anúncios, o outro público, aqui dentro que eu estou falando agora, são os públicos personalizados. Eu tenho um público de site, pessoas que visitaram o site da AVS nos últimos 180 dias. Idade, entre 25 e 65, gênero todos, localização, aí eu posso botar Brasil ou a que eu quiser,
posicionamentos advantage mais ativado e criativos do carrossel mais vídeo. Então, ele está me dizendo que nos criativos eu posso ter dois tipos de criativos, um de carrossel e um de vídeo. Conjunto 2, lookalike, 1% do site de 180 dias. Então, eu peguei o público personalizado do site de 180 dias, as pessoas que estão dentro deles criaram um público lookalike, que é um público de remarketing de 1%, que equivale a ter 1.700.000 pessoas dentro dele, para fazer a campanha de remarketing. Então, essa campanha de remarketing é chamada de lookalike. Aí ele criou o público, eu tenho esse público criado, eu vou usar esse público de lookalike 1% do site AVS 180D, que é a base da onde surgiu esse público, e depois eu tenho as exclusões. O que são as exclusões? São os públicos que eu não quero que estejam dentro desse aqui, para não causar uma interseção de públicos, eu anunciar para o mesmo público. Então, o que eu faço? Na exclusão, eu vou lá e tiro esse vídeo aqui, ó, ver o vídeo, AVS campanha 365 dias, e tiro o site AVS 180. Então, dentro desse público de 1%, ele me sugeriu tirar esses públicos aqui. Aí ele continua aqui, idade, gênero e tal. Criativos, formatos, aí eu tenho os formatos do criativo, 1x1, 4x5, vídeo curto com CTA, direto, clique para conversar, dúvidas, fale agora, etc. Beleza. Headline, está com dúvida do tema? Nosso time está no WhatsApp pronto para te ajudar. Resposta rápida, atendimento, ele vai dando informações. Aí aqui, implementação. Se quiser, posso te guiar agora mesmo dentro do gerenciador de anúncios, passo a passo, criação da campanha, objetivo de compra, ou configuração dos conjuntos, segmentação correta e tal. Ele está me dizendo que ele vai fazer tudo. O que eu fiz? Eu peguei a tela que tem aqui os objetivos e colei aqui. Então, a gente tem objetivo de reconhecimento, tráfego, engajamento, lead, promoção de app e vendas. Ele escolheu aqui para a gente o objetivo de campanha leads, porque dentro da configuração nova agora do Meta Ads, as campanhas de mensagem para o WhatsApp está dentro de leads. E aí ele escolheu leads para a gente. Aí botou ali escolher conversas e tal. E aí aqui a gente vai seguindo passo a passo que ele vai informando para a gente criar a campanha dentro do Meta Ads. Até então, eu estou com o Meta Ads aberto numa outra janela, que está aqui, e eu estou olhando lá o que ele está me orientando. Então, se eu clicar aqui e entrar em campanhas aqui, ó, selecionei e pedi para editar. Quando eu entro nas campanhas, eu já vou visualizar a parte interna de onde eu estou fazendo as campanhas. Então, eu já fiz essas campanhas, isso que eu estou fazendo aqui foi o que eu acabei de construir agora, então já está tudo aqui. Mas se eu for seguindo passo a passo, se eu copiar a tela aqui, colar lá no meu agente e pedir para ele me ajudar, foi o que aconteceu aqui. Eu colei a tela aqui e falei, qual o objetivo que eu escolho? Ele botou leads. Está escrito ali, ó, leads. Aí eu vou escolher o leads e exatamente foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu construí a campanha, objetivo da campanha, leads. Então, eu já fiz o que ele pediu. Daí, botei um orçamento aqui, R$30, para poder fazer as campanhas. E depois eu vou mexendo nesse orçamento, que é uma das formas de eu otimizar as campanhas. Então, tudo que eu fiz nessa campanha aqui foi feito através da conversa que eu tive aqui. E como que ele me ajuda? Eu vou conversando, eu pergunto as coisas para ele, ó. Mas terei que criar um formulário para fazer a campanha de leads? A minha dúvida era, eu só fiz campanha de leads com formulário. Aí, ele me disse agora que eu posso fazer uma campanha de leads e usar o objetivo de mensagens e também para o WhatsApp. E aí eu questionei a ele, vou precisar criar um formulário? Aí ele me respondeu que não preciso criar o formulário não, porque essa é a nova forma que o Meta Ads organizou a parte de conversas dentro do Meta Ads agora, que ele também posso fazer por leads. Então, posso fazer por engajamento, posso fazer por leads e posso fazer campanha para o WhatsApp pela conversão, objetivo de conversões. Eu vou testar hoje fazer por leads. Então, a gente continua conversando com ele aqui e ele está me explicando por que foi feito dessa forma e qual seria a melhor opção. Então, ele botou, use conversas via WhatsApp, é o melhor ponto de partida, mais fácil de configurar, ótimo custo por conversa, é ótimo para públicos que já estão quentes, como os seus públicos de site, vídeo e lookalike.
sendo que o lookalike não é um público quente, mas é um público feito de um público quente, então pode ser que seja quente. Daí você tem, quando quiser subir o nível com pixel ou evento de conversão, a gente pode migrar para conversões. Foi o que eu falei. A gente tem engajamento, leads e conversões para fazer campanha pelo WhatsApp. Aí eu posso usar um desses três. Eu escolhi fazer leads, mas depois, se eu tiver com o pixel configurado, tudo direitinho, eu posso fazer uma campanha de conversões. Porém, mesmo com o pixel configurado, mesmo com tudo direitinho, eu quis fazer de leads para testar, porque ainda não tinha testado esse tipo de campanha. Então, olha aqui, continua me falando, ó. Você tinha 3 públicos, que eu tinha pedido para ele fazer uma análise para mim numa campanha anterior. Eu vou continuar com esses mesmos 3 públicos. Ele está me dando aqui quais são as recomendações de orçamento sugerido. 50, 60 reais por dia. No primeiro conjunto, botar 15 reais. No segundo conjunto de site, botar mais 15 reais. No terceiro conjunto, lookalike, botar 20 ou 30 reais. E aí ele vai me dando também essa opção de como que eu distribuo o meu orçamento através das campanhas. Eu posso fazer isso também por CBO, que é a nível de campanha, botar o valor total e deixar ele dividir por conta própria. Então, a gente cheguei nessa parte aqui do orçamento. Aí eu colei lá o orçamento para ele, ele me explicou que eu precisava botar o orçamento, me disse o valor que eu botava de orçamento. E me disse qual o valor que eu colocava dentro de cada orçamento. E se eu quisesse, eu podia juntar os públicos quentes em um conjunto de anúncio e o público frio em outro conjunto de anúncios. Para que é bom dividir? É bom dividir porque eu sei de onde está vindo as pessoas, de qual público é. Se ela veio do público de view vídeo site ou se ela veio do lookalike. Isso vai me ajudar depois a otimizar as campanhas. Seguindo aqui, depois eu passei para o nome do conjunto de anúncios, aí fiz ali a parte de botar o nome do conjunto, e depois ele vai continuar me dando dicas. Nome do conjunto de anúncios. Ele botou remarketing, engajamento mais site 365 e 180D. Isso facilita depois quando olhar os dados. Facilita quando você constrói os teus públicos, é bom que você coloque uma nomenclatura que você entenda, que te diga o que é aquele público, para você depois não ficar perdido na hora de fazer as campanhas. Aqui eu não estou te ensinando a construir os públicos, porque eu já tenho os públicos construídos. Mas, se você não sabe construir os públicos, você vai perguntar para o nosso agente de campanhas para ele te ajudar a construir os públicos. Como que faz para construir os públicos? Então, se eu vier aqui no gerenciador, aqui do lado eu tenho aqui públicos. Ó. Quando eu clico aqui em públicos, eu vou construir os públicos de acordo com o que eu quero de público personalizado, semelhante ao salvo. São os 3 tipos de públicos que a gente tem como construir. E ele vai te orientar. É só copiar a tela, colar nele e falar o que eu faço aqui, o que eu faço ali, o que eu faço lá. E ele vai te ajudar. Então, a gente já criou alguns públicos aqui. Eu tenho público semelhante ao site da VS 180 dias. Eu tenho público de site da VS 180 dias. Eu tenho semelhante BR 1% do view vídeo da VS. Tenho view vídeo da VS. Então, eu tenho o semelhante desse e o semelhante desse. E o semelhante desse, esse aqui, os que visitaram o site. Semelhante desse, que são pessoas que engajaram ou visitaram a página da VS Energia. E por aí vai. Como é que eu crio esses públicos? É só clicar nesse botãozinho aqui para criar um público personalizado. Eu clico aqui. Se eu quero de site, eu seleciono essa. Se eu quero de conta do Instagram, eu seleciono essa. Se eu quero de eventos, eu seleciono essa. Se eu quero de página do Facebook, eu seleciono essa. Se eu quero vídeos, eu seleciono essa e por aí vai. Ele vai te explicar, o nosso agente vai te explicar, criar cada um dos públicos que você precisa criar. E vai te orientar quais os públicos você vai usar nas campanhas. Então, aqui eu colei lá, mostrei para ele o que eu fiz, ele me disse aqui, ok, está 100%. Aí eu continuei conversando com ele, entendendo o que eu precisava fazer, e ele foi me dizendo o que eu precisava fazer. Passo a passo, eu vou copiando e colando aqui, ele vai me dizendo o que tem que fazer. E aí eu cheguei na parte de eu falar para ele qual é a localização. Aí dentro da localização ele vai me dizer, ele também vai me dizer aqui qual a data que eu coloquei aqui para término e a data de início. No caso aqui eu vou fazer um anúncio para 14 dias, está aqui, 14 dias, ele já faz o cálculo para mim, ó, 14 dias gastando 30 por dia dá R$420, ele já está me dando toda a estrutura. Depois eu vou fazer a localização. Aí eu quero para Santa Catarina
e Paraná. Eu selecionei lá Brasil, Santa Catarina e Brasil, Paraná. Ele já marcou aqui, estou anunciando para os 2 estados. São os estados onde a AVS fornece energia solar. Daí continuei fazendo aqui as perguntas, colocando os públicos, fazendo a configuração do conjunto de anúncios, depois fui para segmentação, depois fui para colocar os públicos, depois a idade e tudo mais. Tudo ele foi me ajudando a colocar como que eu ia fazer a campanha. E essa campanha foi sendo criada dessa forma. Depois ele me dá, na área de criativos, ele me dá o texto principal, e me dá também, se eu quiser, imagens em vários formatos e tal, o carrossel, tudo eu posso construir através desse próprio agente que eu estou aqui. E aí, depois que ele me deu o texto principal, eu posso pedir para ele, me deu opções para eu escolher, eu pedi para ele olhar o que eu estou fazendo de anúncio no carrossel, depois ele me deu o texto final, que é o principal, depois ele me deu também, quando eu crio uma campanha com carrossel, eu preciso colocar um título e preciso colocar uma descrição. Então, para cada imagem que eu coloquei no carrossel, ele me deu o título e a descrição da imagem do carrossel. Depois ele foi me dando, se eu quisesse trabalhar com UTM, colocar o UTM ali, que é um final de URL, para poder identificar qual o lead que veio daquela URL específica, eu poderia fazer também. Então, assim, além disso que esse cara aqui faz, os outros agentes do Soia te ajudam, porque dentro do Soia nós temos um agente. Dentro do Soia nós temos um agente que ele é um agente para você, como te ensinar como colocar o pixel nas ferramentas de Ads. Nós temos lá também um agente que te ajuda a configurar as UTMs. Nós temos lá também um agente que ele vai te ajudar a organizar essa parte toda de campanhas, que é o arquiteto de campanhas. Então, só aqui nós já usaríamos 3 agentes dos 80 agentes do Soia. Mas, se eu quisesse fazer o texto com copy e tudo mais, eu posso usar o nosso agente que tem lá dentro também de narrativas. Eu posso usar o agente que eu criei agora também, por último, para fazer as imagens, pegar o prompt das imagens, como que eu quero fazer as imagens mais profissionais, com mais qualidade, mais bem elaboradas, nos 4 formatos que eu idealizo ali, 1x1, 4x5, 16x9 e 9x16. Porque na hora de construir o criativo lá na ferramenta de Ads, eu vou ter alguns tipos de formatos de imagens que eu posso usar. E essas imagens que eu falei, esses 4 formatos que eu falei agora, ele cobre todos os 4 formatos que eu poderia usar para fazer as imagens dentro da parte do criativo, do anúncio. Então, se eu for aqui em anúncios, ó, e clicar aqui, eu tenho dois anúncios que eu coloquei lá. Eu coloquei um anúncio de carrossel e coloquei um anúncio também de vídeo. Então, tá ali os anúncios de carrossel e de vídeo ativos, tá vendo? Esses que estão ativos aqui são os que eu estou usando nessas campanhas aqui, nesse conjunto de anúncios. Então, se eu clicar aqui agora em anúncios, editar, vir para cá, eu vou entrar na parte de anúncios, onde eu tenho lá a descrição, os anúncios, pode ser em vídeo, pode ser imagem, pode ser carrossel. Então, eu tenho como fazer uma visualização do formato aqui. E o que eu estou falando dos formatos, a gente vê aqui, ó. Se eu estou, por exemplo, no anúncio de vídeo, aqui, ó, anúncio de vídeo. Aí eu escolhi o vídeo ali, beleza. Só que eu escolhi o vídeo aqui 4x5. E aqui eu já escolhi outro tipo de vídeo, 9x16. Por quê? Porque é o melhor formato que abre nos stories. O melhor formato que abre no feed é 4x5. Então eu coloquei o vídeo 4x5 aqui e o vídeo 9x16 aqui. Então, esses são os tamanhos das imagens, dos vídeos que a gente tem que colocar. Feito isso, depois eu criei a campanha. Então, eu tenho uma campanha onde tem ali os valores de investimento, como que ele vai ser, se vai ser por CBO, se vai ser por conjunto de anúncios. Depois eu tenho os públicos, conjunto de anúncios, para onde eu tenho os públicos. Aí depois eu tenho os anúncios, que no caso nosso aqui é o AD1 e AD2, são os anúncios de vídeo e o anúncio de carrossel. Tudo isso que eu estou te falando aqui foi feito por conta
do nosso agente, que ele foi indicando para a gente o que eu precisava fazer. Então, aqui, ó, dentro do carrossel, eu preciso colocar o título e a descrição. Ele me dá o título e a descrição para cada uma das imagens do carrossel. E eu vou colocando, ó, card 1, card 2, card 3, card 4. Depois que eu coloquei tudo isso, passo a passo, como ele está me ensinando aqui, eu vou lá e coloco isso dentro do card para poder fazer a configuração. Então, os cards ficaram assim, ó, agora com título e também com a descrição, todos eles com título e descrição. Tudo isso o agente está me ensinando como que eu faço. E aí, passo a passo, ele vai me ensinando o que eu preciso fazer, o que eu preciso colocar para criar uma campanha de mídia paga. Então, isso daqui é como que eu crio uma campanha de leads dentro do Meta Ads, e ele está me dando passo a passo. Eu copio aqui, mostro para ele, ele me fala o que foi feito certo. Ó. Texto principal, claro e persuasivo. Imagens do carrossel, com boa comunicação visual e mensagens diretas. Mensagem de boas-vindas e pronta pelo WhatsApp configurada. Pixel de rastreamento ativo para medir as conversões. Chamada para ação definida. Pontuação 87, excelente. Pode melhorar com testes, mas já é forte. Então, ele está me dando até a pontuação de como que isso aqui está sendo classificado dentro do Meta Ads para eu fazer a campanha. E, no fim, ele me fala tudo sobre a campanha, do que eu fiz, do que eu mostrei para ele, e ele me manda publicar, me dá pontos de atenção se eu precisar fazer alguma coisa. E tudo isso está sendo feito pelo nosso agente para que você possa ter aí a melhor experiência com um agente que te ajuda a fazer as campanhas de mídia paga. Então, eu não estava compartilhando e estava falando aqui, mas o que eu estava falando é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês agora. Tudo que eu copiar e colar ali, ele vai me dizer o que eu tenho que fazer passo a passo para eu montar minha campanha. Então, checklist final, se está tudo certo, se está tudo funcionando, ele vai me dando todas as orientações. Aqui está o texto principal. O que eu estava falando sobre os cards é isso aqui, ele já me deu o nome, o título e a descrição dos cards do carrossel. Então, agora, eu não estou te vendendo um curso para você entrar lá, ou uma comunidade para você entrar lá e fazer parte, para você aprender, e aí ter que ver videoaula, assistir não sei quantas horas de conteúdo e tal, para poder aprender como é que faz campanha de mídia paga. Não. Eu estou te dando um agente que ele vai lado a lado ajudando a executar com você na hora que você estiver criando suas campanhas. Então, ele vai estar do teu lado, como se fosse um copiloto, te mostrando passo a passo qual parte que você deve colocar o que dentro do Meta Ads para você fazer suas campanhas de Meta Ads para fazer os anúncios no Facebook, no Instagram e sites parceiros. Beleza? Esse é o recado que eu tenho para te dar hoje. Como que usa o agente do Soia, que ajuda na parte de campanhas de mídia paga no lóbulo distribuição. Então, só para você poder refletir aqui o que eu estou falando, a gente fez hoje uma demonstração do agente arquiteto de campanhas, que está dentro do lóbulo distribuição, que está dentro do cérebro Soia. Então, eu conversei com o cérebro, ele me indicou o lóbulo de distribuição, conversei com o neurônio cérebro de distribuição me falou para eu pegar o arquiteto de campanhas e construir a campanha. E é isso que a gente está fazendo hoje. Eu estou te mostrando que a gente está passo a passo dentro do Soia para que eu tenha um agente que faça as campanhas de mídia paga. Eu conversei com o cérebro, ele detectou que eu precisava conversar com o lóbulo, distribuição, dentro do lóbulo de distribuição falei com os neurônios, o neurônio cérebro de distribuição me indicou o arquiteto de campanhas para eu usar e fazer essa campanha que eu mostrei para vocês. E é assim que é a lógica do Soia. E o que eu mostrei para vocês hoje foi esse agente aqui, que está dentro do ecossistema do Soia, que chama arquiteto de campanhas, ele te ajuda a construir as campanhas de mídia paga no Meta Ads, no Google Ads, no LinkedIn Ads e todos os ads da vida que você precisar. Beleza? Um abraço, você falou com o Márcio Canto, seja feliz, sucesso!